Ao redor do mundo existem várias histórias assustadoras. Algumas são apenas lendas, já outras aconteceram de verdade. E com isso chegamos na história dos quadros das crianças que choram, que para muitos esses quadros escondem histórias macabras. Será que são apenas histórias ou alguma aconteceu de verdade? Bom, é isso que você vai saber no vídeo de hoje. Mas antes, é claro, se inscreva no canal se não é inscrito e como de costume, deixa logo o seu joinha. Yeah! E agora, se deixou o joinha e já é um inscrito aqui no canal, é só o Dani puxar a vinheta, bora pro vídeo. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Marques. Opa galera, eu sou o Quadro Molo. E você aí alguma vez já ouviu falar de um quadro assustador com um desenho de crianças chorando? Talvez você nunca tenha ouvido as histórias. Uma pintura simples mostrando crianças que acarretariam em coisas ruins e sobrenaturais. Bom, para entender melhor essa história, vamos voltar para 1911, no ano em que nasceu um pintor italiano chamado Bruno Amadio. Ele ficou famoso entre as décadas de 70 e 80, depois de pintar vários quadros de crianças chorando. E a sua história é cheia de mistérios. Pois não se sabe ao certo onde esse cara nasceu, ou quem era o pai de Bruno, ou até mesmo onde ele passou a sua infância. Então, boa parte do mistério já começa aí, com algumas informações desconhecidas a respeito do pintor. Mas não é sobre isso que iremos falar aqui hoje, porque o que realmente importa sobre esse artista foram as obras que ele fez, que acabaram virando lendas urbanas no mundo inteiro. Outra coisa a respeito do artista Bruno é que ele sempre mudava seus nomes artísticos, sempre se apresentando com um novo nome. Ele já assinou como Franchote Sevilho, Bruno Amadio, Bragolin e J. Bragolin. Porém, galera, nenhum desses nomes o deixou famoso, muito pelo contrário. Ele teve vários fracassos e por isso que mudava de nome. E a história conta que ele nunca foi um pintor famoso. Então, nessa de mudar de nome, decidiu mudar mais uma vez. Dessa vez para Giovanni Bragolin. Pois mesmo não dando certo, Bruno tinha certeza que a arte era o seu caminho e que ele tinha que continuar persistindo naquilo. E é por isso então que sempre ele trocava de nome, para sempre se tornar um novo artista e ter a oportunidade de dar certo novamente. Mas como Giovanni estava cansado de fracassar, a história diz que ele decidiu fazer um pacto com o diabo, para assim conseguir fama e vender as suas pinturas. Porque mesmo tentando fazer várias obras de arte, ninguém queria comprar seus quadros. E é por isso então que ele era um artista fracassado. Mas depois desse pacto tudo mudaria. Então ele teria ido lá e feito um pacto bem cabuloso. Não sei se vocês sabem, mas geralmente quando se faz um pacto, segundo as histórias, nada vem de mão beijada, então você tem que ceder alguma coisa para ganhar aquilo que você quer. E o pacto era que se alguém comprasse um dos seus quadros, a pessoa carregaria energia ruim e poderia ser prejudicada com isso. Mas como a ideia de Giovanni era apenas vender quadros, ele não estava se importando com o que aconteceria, ele só queria vender os quadros. E por isso então que ele acabou aceitando esse pacto cabuloso. E como ele nessa época pintava quadros normais, com paisagens, natureza e pessoas sorrindo, ele decidiu mudar para algo que fizesse mais sentido com o pacto e fosse algo mais dramático. E aí então que nasceu a coleção chamada de Crying Boys, uma série de 27 quadros com um desenho de crianças chorando. O pacto então funcionou e suas obras começaram a ficar conhecidas. Pessoas do mundo inteiro queriam comprar os seus quadros melancólicos, com as crianças chorando. O problema mesmo, galera, é que não demorou muito para que Giovanni se arrependesse do que fez, pois aquilo estaria causando mal, depressão, várias coisas ruins com as pessoas que estavam comprando esses quadros. E depois de um tempo, Giovanni não estava mais orgulhoso disso. Tanto é que ele pediu publicamente para que todas as suas obras fossem destruídas, pois essas obras só trariam desgraça para as pessoas que compraram e, consequentemente, também para o autor dessas obras. E aí então que ele começou a revelar para o público um pouco mais sobre os quadros. Ele confessou para o público que aquelas crianças pintadas eram crianças reais, que ele teria sentido ou sei lá, recebido a informação de alguém que aquelas crianças eram crianças reais, que estavam desaparecidas, ou crianças muito tristes que viviam uma situação bem precária. E aí, no caso, então, ele estava aproveitando da tristeza das crianças para ganhar dinheiro, representando a emoção delas no quadro. Outra versão diz que as crianças, na verdade, estavam mortas e que também elas seriam uma encomenda para o capiroto. Por isso que elas trariam energia negativa para as pessoas que compraram, pois retratavam coisas ruins. Existe até uma outra história que vai além, que no caso seria um pouco mais cruel, porque essa versão que o Dani e eu acabamos de falar seria algo meio ligado ao pacto, digamos assim. A outra versão diz que antes de pintar os quadros, Giovanni fugiu para a Espanha, porque estava acontecendo uma guerra. E lá na Espanha ele teria usado as crianças de um orfanato local, que posteriormente ainda acabou pegando fogo. E algumas crianças desse orfanato que ele teria pintado não teriam sobrevivido ao incêndio. E é por isso então que existem várias histórias que dizem que esses quadros são amaldiçoados, tanto pelo pacto, quanto também pela origem sombria que Giovanni teria usado para poder fabricar os quadros. Independente da origem dos quadros, todo mundo que já teve ou tem esses quadros, alegam que esses quadros não trazem coisas boas. E por isso então que
que o autor tinha pedido publicamente para todos destruírem. E existe uma coincidência muito grande, galera. Várias casas em que possuíam um quadro acabaram pegando fogo misteriosamente. E em todas as histórias onde envolvia esse incêndio misterioso, durante o incêndio, o quadro da criança era a única coisa que não pegava fogo. Outra coisa a respeito do quadro são as mensagens subliminares que existem neles. Como, por exemplo, nesse quadro aí, que parece que o garoto não possui um dos olhos, ou até mesmo com os olhos negros. Ou então nessa outra, que quando virada de cabeça para baixo, é possível identificar o que parece ser uma mão apertando o pescoço da garota. Onde ali no canto estaria a mão e o polegar mais pra cima. Como se alguém estivesse enforcando a garota. Ou então com essa outra imagem, onde a garota está sem um braço. E essa manta vermelha seria uma mensagem subliminar, representando a falta do braço e o sangue dela. Nessa outra imagem, o rosto do garoto e a boca parecem estar inchados. Inclusive dá até pra ver um pouco de sangue no olho, como se o garoto tivesse apanhado. Só de ver esses quadros, galera, vocês viram que não são normais. A história é estranha, se você olhar o quadro é estranho, os desenhos das crianças tá tudo estranho. É óbvio que isso ia acarretar coisa ruim na vida dos outros, mano, porque coisa boa que não ia trazer, né? Pois é, galera, além dessas que mostramos, existem várias outras mensagens subliminares escondidas nesses quadros, algumas mais viajadas e outras bem perturbadoras. O que sabemos então é que esses quadros foram vendidos no mundo inteiro. E como eles eram vendidos a um preço barato, muitas pessoas tiveram eles nas suas casas. Era que esses quadros tinham uma história perturbadora por trás deles, já que toda essa teoria só foi espalhada para o mundo anos depois. Até porque dificilmente alguém iria comprar um quadro de uma criança chorando que tivesse uma história pesada por trás dele. Inclusive, há quem diga que Giovanni, quando estava no orfanato, acabava torturando as crianças para que ele pudesse retratar elas mais reais. Há pessoas que contam que viram Giovanni acendendo um palito de fósforo e colocando ele bem perto das crianças, para poder retratar a angústia delas naquele momento. Existem várias versões para esses quadros, mas todas são bem perturbadoras. E a morte do artista também teria sido um mistério. E sabe como ele morreu, galera? As histórias contam que ele teria morrido queimado em um incêndio na sua própria casa. E é claro que a história também conta que os quadros dele permaneceram intactos com o incêndio, sendo que a casa dele foi totalmente danificada. Mas a versão mais aceita, e que também mais comprovada, é que ele teria morrido de câncer de estômago, lá em 1981. Essa é a mais plausível, né? A que dá pra acreditar mais. Mas antes de falecer, Giovanni teria aparecido em vários programas de TV do mundo inteiro, implorando para que as pessoas que compraram seus quadros queimassem eles, pois aquilo era amaldiçoado. E a partir daí, então, muitas pessoas começaram a fazer, e mais lendas urbanas a respeito começaram a surgir. Muitas pessoas disseram que quando o quadro era queimado, as crianças choravam de verdade. Tipo, no quadro estava apenas a representação do choro delas, mas quando queimado, as histórias contavam que saía lágrima de verdade dos olhos das crianças. Que história é essa? Doida, mano. Tá maluco? Eu me lembro que sua avó, falava, tinha um quadro. Não queima esse quadro. Né, só que aí quando eu fiz um vídeo, ela já tinha jogado o quadro fora, sei lá, não tava lá mais. Aí eu imprimi um papelzinho, taquei fogo, pá. Ela tinha pegado a história e jogado fora. Minha avó é velha, né? Então ela sabia da história, ela ouviu falar, né, na época e tal, e falou, mano, esse quadro não pode ser queimado. Aí eu falei, eu vou queimar. Pode crer. Aí ela ficou com medo e tal. Mas não aconteceu nada, mano. Também porque não era o quadro original, era apenas uma impressão, né? Pois então, galera, essa história então ficou famosa no mundo inteiro. Os quadros amaldiçoados das crianças que choravam, que queimavam as casas, causavam incêndio e desconforto nas famílias e não queimavam. Mesmo causando incêndio na casa inteira, os quadros continuavam intactos. E isso realmente parece ser algo de outro mundo. Só que como essas histórias começaram a se espalhar pelo mundo inteiro, pessoas começaram a se juntar para desmentir essas histórias e arrumar algumas explicações. Por exemplo, eles explicaram que os quadros impressos não pegavam fogo porque eles eram impressos em compensados de alta densidade e por isso demorava mais para pegar fogo e também pegava fogo com mais dificuldade. Sem contar também que, como já falamos, esses quadros eram vendidos no mundo inteiro a um preço muito baixo. E é por isso que antigamente era meio que cultural você ter um quadro desse na sua casa. E se não fosse o quadro original, era uma réplica bem feita do quadro. E é por isso então que muitas casas que acabaram pegando fogo, coincidentemente, quando os bombeiros chegavam lá, tinha o quadro da criança chorando na parede. Mas também tinham outras casas que tinham um quadro e não pegava fogo, né? Não eram todas as casas que tinham um quadro que pegavam fogo. É muito mais fácil falar que muitas casas que pegaram fogo tinham quadro. Até porque se você for analisar pelo tanto de casas que tinham quadro, o número de casas incendiadas foi bem baixo, média de 10 casas ao todo. Mas é por causa dessas coisas que a lenda acaba ganhando mais força. E existe também uma outra teoria que diz que esses quadros das crianças chorando não eram exclusivos de Giovanni Bragolin, e sim que esses quadros eram produzidos por vários artistas e em larga escala para vender a rodo, aumentando ainda mais a chance de várias casas terem esses quadros em suas paredes.
paredes. E como já falamos no começo, existem várias informações faltando na vida do autor. E é por isso então que essa história, se você analisar bem, parece ser mais uma lenda urbana. Informações faltando a respeito de quem era o pai, o que o cara fez. Depois de ter frustrado várias vezes, do nada o cara fez pacto com alguém. E aí os quadros começou a se espalhar no mundo, mas aí depois descobriu que outras pessoas também pintavam os quadros. E aí a casa pegava fogo e o quadro não pegava. E aí o quadro chorava. Tem que jogar fora os quadros. E por mais que a história então seja bem interessante, não acreditamos que haja uma maldição por trás desses quadros. Pode ter até rolado alguma coisa macabra na história por trás dele, mas não que esse quadro cause alguma coisa de ruim. Isso aí, na verdade, vai depender da sua crença. A única coisa realmente que é perturbador nos quadros são as crianças chorando, que é justamente o que o quadro retrata. Se as crianças foram torturadas na hora de pintar, eu não sei. E eu duvido muito que isso aconteceu, porque se esse cara fez isso, merece estar sentado no colo do capiroto, né, mano? Mas também não dá pra acreditar em todas as histórias a respeito desses quadros. Isso daqui a pouco vai falar que foi o ET que pintou. Porque assim, o quadro é amaldiçoado, né? Tacar fogo. Então, mano, dá pra falar que uma daquelas crianças ali era a filha dele. E ele batia um quadro pra criança chorar e ele pintava com a face dela com choro. Não, tô inventando, mas sei lá, tá ligado? Sim. Só sei de uma coisa, galera. Eu não queria ter um quadro desse na minha casa, nenhum, nem dois, nenhum desses quadros chorando. Com história por trás ou sem história por trás. Eu prefiro o sol, mano, assim, ó. Ou uma criança rindo, assim, ó, bonitinha, uma paisagem, fazendo um joinha, assim, ó, tranquila, entendeu? Mano, você é doido, um bagulho chorando, ruim. E esses quadros, galera, ficaram famosos no mundo inteiro. E muitas pessoas realmente acreditaram que eles eram amaldiçoados e tacaram fogo nele ou tiveram até mesmo que jogar fora. Mas hoje em dia podemos concluir que não passam de lendas urbanas da internet. Pode ter acontecido alguma coisa de tudo isso que falamos? Pode, mas eu creio que virou tipo uma salada de fruta e tem mais mentira do que verdade. Logo a história que o quadro é amaldiçoado, que vai trazer coisa ruim, que não sei o quê. Isso aí é tudo lenda, galera. É mais fácil você dizer que vai me deixar rico e fazer feliz, vou casar e tá ligado? Pense positivo sempre. Ou mais fácil chegar, olhar pro quadro e falar, tá retratando a tristeza. Eu não quero, porque pode trazer tristeza pra mim, vou olhar pra essa porra, vai me dar alguma coisa legal? Ah, mas pra mim é tipo mas é arte. Olhar pra porta. Ok, mas pensa comigo. Não vai mudar comigo. nada na minha vida. Mas pensa comigo, você vai botar vários quadros feios na sua casa? Não, sua casa tem lá, tem os Floyd, tem lá os... a DC, a DC. Negócio colorido, entendeu? Entendeu? Os super-heróis, feliz. Vai botar lá um monstro, satanás. Você aí, teria coragem de colocar o quadro da criança que chora na sua casa? Mesmo sabendo que é tudo mentira e tal? Comenta aí embaixo. E também deixa o seu like se não deixou no começo do vídeo. Desde o começo do canal, galera, vocês pedem muito pra gente trazer um vídeo completão a respeito desse quadro, porque a gente já citou ele algumas vezes em outros vídeos. Então se você não sabia dessa história ou se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo. Compartilhe ele também pra alguém, pra que outra pessoa também conheça, alguém que gosta desses assuntos mais misteriosos e um pouco macabros, com histórias um pouco assustadoras, lendas urbanas. A pessoa vai com certeza gostar de ver esse vídeo. Compartilhe e também comente aqui embaixo um outro tema que você quer ver aqui no canal. Ficamos por aqui então, galera. Siga a gente também no Instagram, Danimor Lucas Marques. Você sabia vídeo, você sabia fotos, você sabia memes. Tem Instagram de todo tipo, pra toda idade, pra todo gênero, pra todo jeito. Entra lá, segue lá e mande também uma sugestão de algum tema que você quer ver aqui no canal. Nós vamos ficando por aqui, galera. Muito obrigado pela sua audiência. Até amanhã. Isso tudo, pessoal. Valeu!